quem são essas entidades, né? As pessoas, eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem ou já ouviram falar, e muitos até podem ter uma visão equivocada com relação a essas entidades, que são os guardiões ou os chamados Exus, né? Então, muita gente entende isso como sendo um ser que trabalha para o bem e para o mal. Ou então que tem características demoníacas, cheia de chifre e tudo mais. Isso não é verdade, isso não existe. Tá? Isso não existe nenhuma entidade de lei que possa trabalhar para o bem e para o mal. Isso não, existe execução da lei. Né? O que é a execução da lei? São espíritos soldados especializados, assim como o André, né, em manter uma ordem, em manter uma lei, né, e fazer daquele momento que a lei divina seja mantida e preservada. Bem diferente da lei normal dos homens, que sempre tem um jeitinho, uma corrupção, um atalho para tudo. Com os guardiões não existe essa coisa de jeitinho. Não existe essa coisa de você querer que ele faça algo que ele não faz, digamos assim. Então as pessoas, tem muita gente aí fora que procura as guardiãs, procura os guardiões, com várias percepções erradas, querendo fazer acordo, querendo fazer compra, fazendo trabalho, arrumar namorado, trazer marido, enfim, em todas essas áreas. Né? Ganhar dinheiro, ficar rico, ganhar na Mega Sena, isso não existe. Né? Se eu disser para vocês, né, principalmente as pombogiras, que as pessoas acham que são mulheres que viveram uma vida fácil, isso não é verdade. Tá? São como todos os outros, os espíritos que já reencarnaram e já encarnaram várias vezes no planeta. Podem ter sido ou não, como todos os outros. Necessariamente não tem essa índole do sistema corrompido que eles fazem dessa maravilhosa linha de trabalho que são os guardiões. E os Exus, as pombogiras. Agora, se vocês me disserem que as moças cuidam das emoções, daqueles problemas emocionais, de antigas personalidades que vêm nos assombrar, de passado que não passa, que tranca a vida das pessoas, né, que a gente vai saber mais sobre isso, quem vier no domingo, que vai poder perguntar e ouvir diretamente de uma guardiã, da Dama da Noite. Tem gente que já conhece, quem conhece? Já passou, né? Então, a Rosa também. Então, ela vai estar dando essa oportunidade de explicar sobre os cordões energéticos, né? E vocês vão poder perguntar. Então, aí sim, né? Quem são esses cordões energéticos? Né? Por que isso acontece? Porque um relacionamento de 30 anos atrás mudou sua vida de tal forma que você não consegue mais encontrar alguém, ser feliz. Parece que depois daquele episódio, nada de novo e de diferente acontece na sua vida. Parece que ficou ali uma coisa, e você está presa ainda, seja lá o que for, aos maus tratos, à traição, enfim, tudo aquilo que de uma relação de afeto virou um outro tipo de relação tóxica. Isso não é só com relacionamento, não. Isso é entre pai, filho, entre irmãos, família. Né? Você já viram aquelas mães, aqueles pais que o filho vai sair de casa, lhe colocou o pé na rua, o pai já está ligando. Oi, onde você está? Nossa, o coração palpita. Toda vez que passa uma ambulância e o filho está, muitas vezes, se divertindo, e o pai ou a mãe em cima de tal forma. Isso gera o quê? Um cordão nocivo, um cordão que a partir de uma relação de amor, você passa a exercer uma obsessão sobre teu filho e em muitos casos vice-versa também. Então, é uma complexidade das emoções humanas que em nome do amor a gente acaba destruindo a outra pessoa.
Isso, infelizmente, de 90 casos de desobsessão que a gente faz, vamos supor, de 10 casos, 9 tem cordões energéticos que envolvem aquela relação. E todo mundo acha que é problema espiritual. Não, estou com o obsessor. E a culpa vai sempre para o obsessor, para o obsessor, para o obsessor. E, na verdade, quem está construindo aquela ligação é de vivo para vivo. Então, a relação é vivo para vivo. O obsessor, raramente, ele está envolvido numa situação dessa. Então, somos nós que nos auto-obsidiamos e obsidiamos as pessoas que amamos. Porque a gente quer que ela pense, que ela faça, que ela sinta do jeito que eu acho que é bom. E nem sempre o que é bom para você é bom para o outro. Então, o excesso de proteção também gera cordão energético nocivo e tóxico. E aí, um vampiriza o outro. Né? Por exemplo, é só um exemplo, uma mãe que tem uma filha aí na faixa dos seus 20 anos, alguma coisa assim, ela se separa do seu esposo e a partir dali ela precisa focar a vida dela em alguém que ela acha que ainda a ama. Então começa aquela coisa, a filha fica meio que mãe, passa a ser mãe, porque quer ajudar a mãe. Se ela está passando por esses processos de depressão, né, de rejeição, que são fortalecidos esses cordões. E aí então fica uma relação tóxica, se não cuidar dessa parte, se não romper com esses cordões. Esses cordões, eles nunca se rompem. O que nós podemos é tratá-los. Como é seu nome? Débora. Muito prazer, eu sou Érica. Aqui já criou uma relação, um cordão, que até então é de afeto, né? Já existe. A partir desse momento, eu e a Débora fizemos uma ligação. Então, tudo começa a partir de um contato de afetividade. Que pode ser com os amigos, com pessoas do trabalho. Aí você empresta um dinheiro para o seu considerado amigo do trabalho ou amigo particular e essa pessoa simplesmente socializa com você normalmente e de repente você empresta o dinheiro, ele some. E não te paga mais, ou então vive dando desculpas. De uma relação de amor, digamos assim, de afeto, iniciou-se ali uma nocividade, um cordão energético tóxico, porque você começa, olha o que fez comigo, e assim, e rumina aquilo, você vai ruminando. Não é só, você também fortalece esses cordões, e ele para com você. Então, não existe assim, é só o que magoou que vai ter o cordão, não. O que magoou e o magoado, porque o magoado nunca se magoa à toa. Foi a partir de uma situação. Então, esses cordões, eles iniciam de afeto, mas com o passar do tempo e os acontecimentos, e a nossa inferioridade humana, e a nossa pouca experiência e sabedoria com relação ao amor, né? Porque o amor, na verdade, não tem. O amor liberta, o amor opera outros sentimentos na pessoa, né? Ele tem outra sintonia, né? E a gente faz isso sem querer, porque nós somos assim mesmo. Não é, mas como não fazer isso? Não, porque nós não devemos fazer. Porque as consequências vão aparecer. E esses cordões vão engrossar. E engrossando esses cordões, eles nunca mais se rompem. Nunca mais. Por isso que a gente acredita na reencarnação e que nós acabamos vivenciando experiências novamente com as pessoas, ou às vezes não, ou às vezes esses cordões eles são
tão grossos que a espiritualidade que cuida dessa parte manda um para o Japão, o outro na África, para que não se encontre, porque para tentar romper isso. Então tem situações que varam encarnações e encarnações. E aí você é vampirizado. Desorganiza chakras energéticos. Tem pessoas que têm por anos enxaqueca e não sabem o porquê. Tem outras sensações físicas que você vai no médico, busca alternativa, resolve de uma forma, de outra, e está sempre vivenciando as mesmas dores físicas, que com certeza também tem a ver com as dores morais e emocionais. Então, existem técnicas para melhorar para esses cordões, que você tem que fazer a sua parte, porque ele é ligado. Ele é ligado e a gente vai ligando com várias pessoas no transcorrer da nossa vida. E de lá, de trás, de outras vidas também. Então, vocês não imaginam quantos cordões a gente tem. Que nocivo. Mas nós podemos cuidar da nossa parte, que é os 50%. Esse é o caminho. A nossa parte. O que o outro vai entender sobre isso e se ele vai ou não resolver essa situação, mas tem técnicas de cuidar da nossa parte, dos 50% que nos liga àquela pessoa. E a partir daí, então, você fazendo a sua parte, você já não vai ter mais essa influência energética do vampirismo. Então, você corta, você fecha o canal que você vampiriza e que também o outro te vampiriza. Quando eu falo vampirização, é de vivo para vivo, viu, gente? Raramente isso tem a ver com espírito mesmo, com obsessor, com gente que está vivendo em outro plano. Raramente. Né? E sim, é de vivo para vivo. Ah, mas não, isso já ficou lá atrás, Érica. Nossa, a gente está divorciado faz 10 anos, 15 anos, papel, tudo certinho. Não existe divórcio do cordão. Não tem como romper, não há como divorciar-se dele, desses cordões. Tem como cuidar. Cuidar da tua parte. Para que você não sofra mais aquela vampirização da pessoa e também você fecha o canal de poder estar vampirizando o outro. Através dos pensamentos, que é uma conexão. Muitas vezes, para você fazer uma instalação, você tem que colocar centenas de fios, conexão. Pensamento não. Ele é instantâneo. E faz um estrago muito grande. Então, quem quiser saber mais sobre isso, fazer perguntas, estejam aqui no domingo. Que vai fazer diretamente para a guardiã. Que ela vai responder com mais precisão, com mais sabedoria e com mais experiência de causa. Então, os guardiões, né? Voltando aqui nesse trabalho que vocês estão aqui. Provavelmente todos vocês têm cordões energéticos. Todos. Natural. Nós aqui também. Todos nós. E, de alguma forma, eles tentam arranjar, vamos dizer assim, esse caminho de vocês encontrarem uma forma de se resolverem com relação a isso. Ah, mas eles vão me dar a explicação, vão me dar a receita certinha? Não, eles não vão. Mas eles vão te aconselhar, eles vão te ajudar, eles vão, muitas vezes, né, cortar alguma vampirização, né, o que for possível, o que for além, o que já passou da além do seu comprometimento com aquele cordão. Então, ele vai trabalhar nesse sentido. Isso é executar a lei. Sem que a gente saiba que toda reação tem uma reação, toda ação tem uma reação. Então, essas leis, elas são.
e devem ser respeitadas. E os guardiões de lei, né, eles respeitam as leis de Deus, que uma é a lei da ação e reação, né, a lei da causa e efeito, também a mesma lei do perdão, ou pelo menos do caminho a tal, né, e é formas de vocês se desligarem dentro da possibilidade e da autorização que eles tiverem, eles vão ajudar vocês com esses cordões. Às vezes os cordões, normalmente é ligado pelo plexo solar, aqui um pouquinho acima do umbigo, né? Porque é ali que se vampiriza, porque esse é o chakra da energia, e principalmente dos terráqueos, vamos dizer assim. Mas também tem o frontal, e quando tem cordão no frontal, que é esse chakra aqui do pensamento, muitas vezes a gente falando parece coisa de doido, mas não é não. E isso não é do plano espiritual, não é do corpo perispiritual, não. É da matéria mesmo. Nós que criamos. Eles passam e vendam os olhos de vocês. Que vocês não conseguem compreender e organizar direito os pensamentos com relação às coisas. Não que vai não enlouquecer, não é nada disso, ou bipolaridade, não tem nada a ver com isso, é uma outra coisa. Estou falando de você ver a situação de fato como deve. Quando tem cordão no frontal, vocês ficam cegos, vocês não conseguem, vocês estão dentro de uma relação tóxica, difícil, sofrendo, e não conseguem se situar, não conseguem entender e não conseguem perceber o quão grande está sendo o seu sofrimento em alimentar aquilo. Então é isso, esse é o papel dos guardiões, entre outras coisas, com problemas espirituais, sim, mas tudo, de toda ordem, espiritual, financeiro, emocional, e tudo ou mais problemas que a gente vive enquanto humano, que está ligado às emoções, que nós somos puramente emoções, vamos dizer. A razão, ela existe, mas ela é bem próxima da emoção. Eu vou ser racional porque é bom para mim, em alguma circunstância, né? A gente tem sempre um porém, né? Por quê, né, daquilo. Então, os guardiões nos ajudam com relação a isso. Então, os cordões, eles estão em todas as áreas da nossa vida. Financeiramente, muitas vezes falam, não sei o que acontece. Parece que entra por uma mão e sai pela outra. Se eu for colocar no papel o que entrou de dinheiro, de repente, não sei onde foi. Ou ao contrário, não entra. Se entra, acontece imprevisto, quebra isso, quebra aquele outro, aquele outro, aquele outro. O que você achou que ia sobrar, não sobrou. Então, e cordão energético a gente tem também com coisas, com objetos, com casa, com qualquer coisa também material. A gente se liga, que é o apego, né? Quantos são os espíritos de pessoas que morreram idosas, desencarnaram idosas e ficam presos a uma casa, a uma matéria, a uma circunstância material? Eles ficam presos, eles acham ainda que eles são donos de tudo aquilo. E a gente lida com esses casos e a gente sabe o quanto eles sofrem, porque eles estão ligados pelo cordão. Tá, ele desencarnou nesse caso, mas ele tinha um cordão com as coisas, com a matéria, a ponto de prendê-lo naquele lugar, naquela casa, em pessoas e assim por diante. Bom, então boa noite a todos, que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.